Hello, bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre um tema. Esse tema é muito importante porque não é algo só de pessoas iniciantes, atinge também pessoas de nível avançado de inglês, que é por que temos medo de falar inglês. Você sabe essa resposta? Por que nós temos medo de falar inglês? Já atendi muitos students, né? Nível iniciante, a gente tem aquele medinho, porque eu não sei o suficiente de inglês, então eu fico com medo de falar. Mas também já atendi students de nível avançado que têm assim, um inglês excelente, mas na hora a situação não consegue, não sai, dá um branco, o que que acontece? E hoje nós vamos entender o porquê e eu vou te dar algumas dicas para você superar esse medo de inglês. Para você que não me conhece, eu sou uma professora de inglês há quase 15 anos e durante, né, o meu, minha carreira, já atendi diversos alunos e eu sou um exemplo vivo de uma pessoa que superou o medo de falar inglês, né? Eu tinha muito medo, travava, bloqueava e por isso hoje eu ensino usando métodos de neurolinguística, neurociência e psicolinguística para poder desbloquear, principalmente desde o comecinho, o aluno já vai aprendendo ali algumas técnicas para poder ir desbloqueando o inglês e se sentir mais confiante quando aparecer a situação. Porque a gente estuda inglês para quê? Para quando tiver a situação de usar o inglês, a gente conseguir falar, né? Então vamos lá. É, o que que acontece quando a gente fala inglês? E estamos aprendendo um idioma novo, diferente do meu idioma nativo. O cérebro detecta a exposição, estou me expondo aqui, falando algo diferente. Temos medo do julgamento, né? O que que as pessoas vão pensar se eu estou falando certo? O risco social, as pessoas vão me julgar, falar, essa daqui não sabe nada, né? Então, essa exposição já mexe com o nosso cérebro. E com isso, o cérebro ativa a amígdala. A amígdala é uma regiãozinha no cérebro, parece uma amêndoa, e ela ativa as nossas emoções. E uma das emoções é o medo, né? Quando a gente tem o medo, vai reduzir o acesso à linguagem, que é outra região do cérebro, e trava a fala. Dá aquele, dá o branco, não consigo falar, porque eu senti o medo. Tudo isso vem junto e trava total, tá? Então, esse é o mecanismo do medo e você tá entendendo agora por quê, né, que te dá branco. Os motivos mais comuns para a gente sentir medo ao falar inglês é o medo de errar, o medo do julgamento, medo de não ser entendido. Eu falei, o gringo não vai entender nada, minha pronúncia, meu sotaque. E aí vem aquela questão do perfeccionismo, né? Eu quero falar tudo perfeito, eu quero soar como um americano, um americano. Eu quero ter o meu sotaque perfeito. Eu me comparo, eu tenho amigos que falam inglês, conheço alguém que fala inglês e, nossa, o inglês dele é perfeito. E aí eu vou me comparando. E se eu já tive experiências negativas com o inglês, eu tentei falar inglês, ou um gringo tentou falar comigo e eu não consegui responder na hora porque tive medo, travou tudo. E toda vez que aparece uma situação que eu tenho que falar inglês, né? E isso aqui é algo muito comum. Geralmente, pessoas que estavam iniciando, tiveram alguma experiência do tipo, e aí bloqueou total. Toda vez que alguém vai falar inglês perto dele, já quer fugir, né? Então, tudo isso tem uma explicação. O perfeccionismo linguístico é um dos maiores problemas quando a gente está aprendendo e a gente quer se comunicar em inglês. Porque a gente quer pensar, eu só falo quando eu estiver perfeito. E às vezes você está lá no nível avançado, já está tudo ótimo, mas tem aquele medo, né, de sair perfeito. E o resultado é que você nunca fala. Nunca vai falar inglês desse jeito. Desde o começo é muito importante que você se exponha, que você pratique, que você vá se comunicando, mesmo errando, para perder o medo,
tá? Quando você erra a primeira vez, você vai errando, 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 tropeça, até a hora que você acerta, você vai ver, você vai se sentir muito mais livre, tá? E outra coisa que bloqueia a gente é a carga cognitiva. Por quê? A gente tem que montar a frase em tempo recorde, que é o tempo real. A pessoa fala uma coisa e eu tenho que responder. E aí gera aquele estresse, aquela carga, porque eu tenho que ouvir, entender, buscar a palavra certa, organizar a frase, que em inglês é tudo ao contrário, para depois eu falar. Do jeito que eu tô falando aqui em português. Não, eu tô pensando, eu tô falando. Como é que eu faço isso em inglês? Teacher, isso é possível? Sim, é possível. Isso é possível. E o que a gente pode fazer para destravar esses bloqueios? A gente precisa reduzir a ameaça social, então a gente não se sentir exposto, né? Aquele momento, o que trava a gente é que as pessoas estão olhando para a gente. O tempo de processamento, que foi aquilo ali que eu expliquei no slide anterior, né? Montar a frase, buscar a palavra, tudo isso, diminuir essa carga cognitiva, né? Do pensamento e formular tudo. E a exigência de performance, eu tenho que sair perfeito? Não, você só precisa falar, tá? E leva essa dica para a vida, o simples funciona. Seja simples, seja breve e dá certo, tá? Então eu vou te ensinar aqui algumas estratégias para você ativar o seu inglês e conseguir se comunicar com alguém em inglês. Porque muitas vezes a gente tem o branco, trava e não faz nada. Mas às vezes você só precisa começar. Ativar o botãozinho do inglês e aí vai pensando, dá aquele tempo do processamento e você consegue falar, você consegue se comunicar. Então, para reduzir o estresse, use chunks. Chunks são pedaços de frases, tá? Para você expressar alguma coisa. Então, por exemplo, se você quiser expressar a sua opinião, use umas dessas três aqui, ó. I think, I guess. I think e I guess significam eu acho, tá? Duas formas de dizer a mesma coisa. Se você esqueceu uma, tem outra, hein? Ou, bem parecido com o português, in my opinion. E, ó, dá um tempo aqui de processamento. In my opinion, soltei o inglês e tô pensando, tá processando, as pessoas estão olhando e você vai falar a frase, tá? Ativa o inglês, vai por mim. Ativa o inglês e ele vai vindo, ok? Se você quiser expressar incerteza, não sei. I'm not sure, but. Não tenho certeza, mas. Maybe, essa é boa, já usei muito. Maybe, talvez. It could be, pode ser que alguma coisa. E aí você vai falando e aos poucos você vai começando a se comunicar. Se você quiser pedir algo, can I? Eu posso? Could you? Você poderia? I'd like to. Eu gostaria de. I'm looking for. Eu estou procurando. Do you have? Você tem. Ó, inícios de frase para poder te ajudar a dar tempo de pensar. Se você quiser explicar algo, use because, porque. So, basically, então, basicamente. Actually, na verdade. Ó, isso aqui é um false friend. Parece algo em português, mas é outra coisa, né? Na verdade. Because, so basically, actually. Se você quiser, ainda assim eu já ensinei algumas palavras para ganhar tempo, mas ganhar mais tempo ainda. Let me think. Me deixa pensar. Just a second. Só um segundo. Ou você pode usar também just a moment. Só um momento. Good question. Boa pergunta. Essa aqui também muito boa para usar. Well, bem, bem. Tô trazendo a palavra. I guess. Esse aqui também, a gente já viu, né? Eu acho. E tô pensando para poder me comunicar.
tá? Todas essas estratégias, né, de chunks te ajuda, tá, a te dar o tempo de pensar. E para reduzir esse medo de exposição, faça o treino de exposição segura, por exemplo, sozinho, né? Treine, aqui eu já ensinei vários chunks para você, treina sozinho, né? Lembra de uma situação, eu queria falar isso, eu esqueci. Usa aqui, o que você poderia falar? Quais dessas palavras mais soam com você? Existem palavras que eu falo em português muito, e se encaixaria aí em algumas dessas expressões que eu sugeri, né? Então, eu acho, com certeza isso eu usaria muito, né? Então, adapta aí a sua fala do dia a dia para você treinar sozinho, com gravações. Então, grava você mesmo, manda lá no WhatsApp para você mesmo, gravações e ninguém vai ouvir, só você. Você vai treinar a sua fala, tá? Porque a região do cérebro responsável pela fala é diferente da sua de compreensão. Então, muitas vezes você entende o gringo, mas não consegue responder. Além de tudo isso que eu já expliquei aqui, também tem a questão de você praticar. Se você não pratica, você não vai falar. Então, precisa sim praticar. Então, um lugar seguro, você se gravando. Com um tutor, um teacher, né? Que vai te ajudar aí a reduzir esse medo de exposição, conseguir falar, conseguir se expor, se expressar em inglês. E com estrangeiros pacientes, se você tem aí contato com alguém, com certeza, se você trabalha aí, sempre tem alguém que, olha, você podia falar assim, tem alguém te dando umas dicas? Treine com essa pessoa, tá? Ele vai te ajudar, ok? E use o erro como ferramenta. O erro não é seu inimigo, tá? Eu já cometi alguns erros terríveis quando eu estava iniciando no inglês. E assim, eu nunca mais esqueci. E também eu nunca mais esqueci qual era o certo, porque eu errei. Eu aprendi qual que era o certo. Então, use o erro ao seu favor. Errou? Eita, isso aqui tá errado. Isso não é para acabar com você. É um dado de aprendizagem. Eu errei isso aqui, aprendi o certo, não erro mais, tá? Ele não é prova de incapacidade. Ele te ajuda a avançar, tá? Vamos mudar aqui o jeito de pensar, né? A gente muda a mentalidade, a gente consegue muitas coisas. Então, coloca na sua mente que o bloqueio não é falta de inglês, o bloqueio não está mostrando a sua incapacidade. É tudo isso aqui que eu mostrei, tá? Ativa as emoções, tem várias coisas acontecendo no processo aí de comunicação em inglês. Então, a gente tem que reduzir usando aqui algumas estratégias, ok? Então, espero que essa aula tenha te ajudado a entender como funciona, né, o processo aqui, como você pode reduzir a ansiedade de falar inglês. E se você precisar de alguém para te ajudar, estou aqui. Estou disponível para te ajudar e embarcar com você na jornada com o inglês. Então é isso por hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like, comentar no vídeo abaixo, compartilhar com alguém que você conhece, que tem medo de se expor e falar inglês. E nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!